Olá, boa tarde. Mais uma vez, seja muito bem-vindo. Nós estamos ao vivo. Agora são 15 horas e 30 minutos pontualmente pelo horário de Brasília. Eu sou o Kleber Werneck e a partir de agora você confere comigo as principais notícias nesta edição da tarde do Redação HIT. E olha só, nós vamos começar falando de um assunto muito grave e que vem ganhando muito destaque na mídia: a exploração sexual infantil. Em São Paulo, as denúncias contra esse tipo de caso aumentaram 8 vezes depois da pandemia. Vamos conferir agora uma reportagem especial sobre o assunto. Os processos envolvendo exploração sexual infantil têm ganhado grande repercussão, principalmente nas redes sociais, após o youtuber Felca denunciar alguns casos na internet. Os casos registrados no Tribunal de Justiça de São Paulo aumentaram 8 vezes desde a pandemia. Em 2020, 12 casos foram registrados. Esse número aumentou para 105 no ano passado. E até o mês de julho de 2025, foram 95 ocorrências registradas. De acordo com as autoridades, durante a pandemia houve uma queda no número de queixas de crimes contra crianças e adolescentes, principalmente pela dificuldade de acesso a sistemas de denúncias. Isso porque a maioria desses crimes são detectados nas escolas ou em casa. E esse grande aumento pode estar relacionado ao avanço das redes sociais na vida de crianças e adolescentes. O Supremo Tribunal Federal decidiu no mês de junho que as redes serão responsabilizadas por falhas sistêmicas, crimes sexuais contra pessoas vulneráveis, pornografia infantil e crimes graves contra crianças e adolescentes. A SaferNet, que é uma ONG que atua na defesa dos direitos humanos na internet, também registrou um aumento de 114% nas denúncias recebidas sobre pornografia infantil em redes sociais. Olha, e esse assunto viralizou nas redes sociais após as denúncias feitas pelo influenciador Felca. E é claro, é um problema que preocupa as famílias e nosso jornal é voltado para as famílias. Então, para falar mais sobre isso, nós vamos conversar hoje com 2 especialistas. E o nosso primeiro convidado é o Thiago Cruciti, ele que é diretor da ONG Visão Mundial. Boa tarde, Thiago. É um grande prazer recebê-lo aqui no nosso jornal. Seja muito bem-vindo. Obrigado, Kleber. Boa tarde. É um privilégio, um prazer estar aqui, poder compartilhar com vocês um pouco do que a gente está fazendo para ajudar as crianças a serem mais protegidas nesse ambiente tão desafiador. Com certeza. E a nossa segunda convidada é a pastora Mirtes Bernardes, ela que é apresentadora do programa Comportamento e Fé. Boa tarde, pastora. A sua presença, a sua participação vai agregar muito para o nosso telespectador. Seja muito bem-vinda, pastora. Muito boa tarde ao nosso convidado aí também, obrigado pela oportunidade e boa tarde à querida audiência. Correto. Vou começar então falando com o Thiago. Thiago, qual é a explicação para esse aumento das denúncias de exploração sexual infantil na sua avaliação? Kleber, eu acho que tem 2 explicações bem objetivas. A primeira, eu acho que, como acabou a introdução da matéria falou, né? As crianças estão cada vez mais expostas, cada vez mais vulnerabilizadas e cada vez mais sozinhas na internet. Então, 93% dos jovens de 9 a 17 anos têm acesso a alguma rede social, algum telefone celular ou alguma tela, como a gente poderia dizer. O segundo caso, o segundo motivo também que eu acho que ficava evidente, é que as pessoas estão cada vez mais conscientes. E eu acho que aí acontece um trabalho fundamental dos atores sociais, como as organizações da sociedade civil, como a Visão Mundial, igrejas, comunidades, influenciadores, de disseminar e promover a conscientização e também promover e divulgar os canais de denúncia. Então, esses 2 movimentos eu acho que explica esse grande aumento tanto das denúncias quanto também, infelizmente, das violências que as crianças têm sofrido. Com certeza, infelizmente. E, pastora Mirtes, apesar desse aumento nos números, a senhora acha que as famílias estão cientes, de fato, desses riscos que as crianças enfrentam, ou é preciso falar ainda mais sobre esse assunto? Como fez o influenciador Felca, mas eu também vi, né, um vídeo que a senhora fez e postou nas redes sociais, alertando também sobre esse assunto, não é mesmo?
É verdade. Eu sigo um princípio bíblico que diz que nós devemos procurar conhecer o estado das ovelhas e colocar o nosso coração sobre o rebanho. Isso é uma vigilância não só dos pais, dos avós, dos tios, dos professores em geral. Mas, como foi dito agora, as crianças estão ficando cada vez mais tempo sozinhas. E aí, não querendo aqui condenar trabalho de ninguém, mas hoje não, já há algum tempo, nós vivemos a realidade de pai, mãe, avô, todos terem de trabalhar para trazer conforto para suas casas, e essas crianças elas acabam ficando sozinhas, às vezes sendo acompanhadas pelo irmão mais velho, ou ficam muitas horas dentro de escola, dentro de creches. Que bom que existem as escolas, que bom que existem as creches, mas veja, estão ali em grupos, né? Não são acompanhadas assim individualmente como um pai, mãe, um responsável teria condição de acompanhar esse estado. E eu aprendi, meu caro, que criança dá sinais, né? Criança ela vai dando sinais, mesmo que esse responsável chegue depois do trabalho um pouco cansado, se ele der uma observadinha assim, ele vai perceber que alguma coisa não está muito bem, ou que está acontecendo alguma mudança de comportamento, né? E aí eu entendo que é um assunto que precisa ser tratado, tocado e aprofundado continuamente. Correto. E tanto o Tiago quanto a pastora Mides enfatizaram bastante a exposição das crianças. Então eu pergunto para o Tiago. Tiago, você acredita que a internet ainda é um meio que não tem um controle rigoroso para esse tipo de crime? Ainda faltam mecanismos mais eficientes para combater e também até censurar essa exploração infantil nas redes? Eu acho que houveram e existem bons avanços, Kleber e pastora, no controle, porém, ainda falta algum fortalecimento. Imagina que hoje as ruas não são não é o lugar mais inseguro para a criança. Então hoje a internet é o lugar mais vulnerável ou mais assustador para as crianças. Isso se deve porque a prevenção é muito ineficiente ou é insuficiente. Então você fala assim, uma criança de 9 anos pode ter acesso às redes sociais? Não pode, não deveria. Mas como ela tem? Porque o acesso tanto dos pais, mas também das próprias plataformas, de não conseguir criar alguma verificação de que essa criança está na idade certa para poder acessar, já facilita ela se expor e se colocar em uma situação vulnerável. A outra coisa que eu acho que é impressionante e deixa a internet ainda mais perigosa são os mecanismos ou a falta de assimetria ou a resposta lenta dos casos. Então você tem denúncias, você tem ações pontuais, você consegue identificar grupos, consegue identificar grupos de WhatsApp, grupos de Telegram, Instagram, que de alguma maneira vulnerabiliza e expõe a criança, mas não é veloz em fechar ou tomar uma ação. Requer processo de petição, um ajuizamento, e você não consegue, muitas vezes, ou a maioria das vezes, você não consegue encontrar o culpado ou encontrar a pessoa que criou aquilo ou que promove aquilo. Então, sim, eu acho que ainda falta alguns avanços e algumas limitações, ainda tem algumas limitações para promover essa segurança maior para as crianças. Correto. E, pastora Mides, eu achei muito interessante quando na sua resposta você alertou os pais em relação aos sinais que as crianças mostram, apresentam, né? Porque muitos desses pais são de outra geração, não têm tanta afinidade assim com a internet, com as novas tecnologias. Qual é a orientação que você passa, principalmente para os familiares, em relação ao uso das redes sociais pelos filhos? Muito boa a sua pergunta. Eu concordo com o nosso amigo Tiago no que diz respeito a essa precariedade ainda de resposta rápida das plataformas e tudo mais, mas eu sou de uma época, eu brinco que eu sou uma senhorinha de mais de meio século,
E na minha época, na minha infância e na infância das minhas filhas, inclusive, porque eu já sou avó, existia um mecanismo muito simples, muito rápido de resolver alguns acessos. O controle remoto. Na minha época, se desligava a televisão, né, se impedia a criança de visualizar determinadas coisas. A pessoa mais próxima da criança, embora eu concorde que deva haver ali, né, mecanismos de proteção, de alerta, disparar um alarme, sei lá, eu concordo com isso, mas a pessoa mais próxima da criança é o responsável dela. E no que diz respeito a sinais, você começa a perceber, por exemplo, alteração no vocabulário. O pai, a mãe, a avó, ela tem uma linguagem comum dentro de casa e, de repente, aquela criança começa a trazer palavreado, né, um vocabulário que não pertence àquele grupo, àquela família. Da onde veio essa palavra nova? Da onde veio esse sinal? Já seria por exemplo, também algumas perguntas. Eu tenho uma neta de 9 anos e essa minha neta morou por 1 ano e meio no Rio Grande do Sul. E lá tinha uma música muito popular entre os adolescentes. Não vou colocar aqui a música, até porque eu nem lembro direito assim, a letra dela, mas aquela música fez a minha neta fazer uma pergunta. Mãe, o que é tal coisa? E era algo já no âmbito da sensualidade, da sexualidade, e era uma palavra que não se usava em casa. Então as crianças, elas dão sinais. A criança fica muito acelerada, muito agitada. A criança, por exemplo, ela começa a se manusear de um jeito diferente, ela começa a ter interesse por alguns comportamentos que já são mais vistos, mais comuns já no jovem, no adolescente maiorzinho ou até mesmo já no adulto. Então, esses sinais, eles quase que gritam. Mas eu falo até no vídeo, Kleber, me permita me alongar só mais um pouquinho. Os pais, às vezes, por uma questão de praticidade, de logística, né, do seu dia a dia, acaba terceirizando essa atenção. E aí, com todo respeito ao Tiago, eu acho que a plataforma, ela não é a pessoa indicada a dizer o que era ou não. Ela deve ser provocada e, como ele bem disse, responder rapidamente. Mas essa vigilância e essa ponderação do que é e do que não pode ser terceirizado. Cada pai, cada mãe, cada avô, cada tio, cada profissional de educação, ele é o mais próximo da criança e ele é o que pode agir mais rapidamente diante de sinais. E se é na escola, no ambiente aí coletivo, chamar o pai, a mãe, olha, estou estranhando o fulaninho, ele está mostrando algumas coisas, ele está usando uma linguagem diferente, eu acredito que seria um bom começo. Correto. E aproveitando essa resposta da pastora, dos pequenos sinais às grandes consequências, Tiago, essa exploração pode deixar marcas e sequelas até para a vida toda de uma criança? Sim. Eu acho que toda criança que sofre uma violência, toda criança que sofre algum abuso, seja direto ou indireto, porque muitas das pessoas estão dizendo que esse é o tipo de abuso, né, pastora, que falam que são abusos e violências indiretas. Então, a gente diz assim que eu gravei a minha filha ou gravou uma criança. Então, sofrem sim, Kleber. E eu acho que essas sequelas são sequelas que se levam, sobretudo, na capacidade mental da criança se desenvolver, se sentir segura, se sentir cuidada e ter uma vida que aqui na Visão Mundial, a organização da qual eu trabalho, a gente acredita que cada criança tem vida plena para cada criança, que a gente acredita que a gente trabalha para que cada criança tenha vida plena e abundante. A gente diz que cada criança deve viver a máxima potência daquilo que Deus deu para ela. E quando uma violência, uma situação pega essa criança, evita e limita a potência daquilo que essa criança poderia entregar. Então, a gente perde muito, além das sequelas, e perde também a potência dessa criança. Não só a potência de quem ela pode ser, mas do que ela pode fazer e do quanto ela pode influenciar e transformar
uma nação como o Brasil. Então, essas sequelas são extremamente importantes. E eu queria destacar aqui, Kleber, não sei se eu vou ter mais tempo, mas a importância de vozes como a da pastora, como do youtuber Felca, como de influencers, em conscientizar e falar. Nós estamos vivendo um novo momento, Kleber. É fundamental que as organizações da sociedade civil, como a Visão Mundial, aprendam com influenciadores, com pessoas que falam e conseguem se comunicar para essa nova geração, maneiras de construir um pensamento e essa conscientização. Porque, imagina, essa lei que está sendo votada nos próximos dias, ela foi aprovada no Senado em 2022. A grande pergunta é por que ela voltou a tramitar agora em 2025 na Câmara dos Deputados? E que recentemente o presidente da Câmara, o Hugo Mota, disse que vai colocar rapidamente essa lei em votação. E tenho a plena certeza de que os nossos deputados e deputadas irão votar a favor, por causa de uma voz e por causa de uma nova influência. Então, esse movimento de conscientização, esse movimento de posicionamento agrega muito valor para as famílias e também para a sociedade como um todo. Porque muitas pessoas, como a pastora falou, pais, mães e cuidadores, prestaram mais atenção e prestarão mais atenção. Então, programas como esse, Kleber, onde a gente pode também expor isso, dizer para os pais, as pessoas que nos assistem, a prestar atenção nos sinais, a compreender o que é e saber como acolher também, eu acho que é o grande segredo. Mas sem perder de vista de que sim, a gente precisa de um marco legal, de uma lei que regulamente essas ações. Porque isso, de alguma maneira, precisa de tudo que é uma violência sistêmica, Kleber, precisa de soluções sistêmicas. E quando a gente está falando desse tipo de exposição, nós estamos falando de uma exposição sistêmica. Correto. Olha, quero dizer que eu e o meu telespectador somos privilegiados por contar com opiniões tão importantes que agregam tanto na vida e na família das pessoas. Então, quero encerrar com a pastora. Pastora, eu quero que, finalizando, né, você diga, você até usou o exemplo dentro da sua própria casa, mostrando que esse perigo está aí para todo mundo. Ele não separa nem classe social, nem família. Então, como avó, como mãe, como pastora, deixa uma mensagem para as pessoas que nos assistem sobre esse assunto tão importante. Olha, o que eu posso dizer a você, pai, mãe, vovó, enfim, não tenha medo de pedir ajuda quando você perceber que há algo de diferente. Às vezes você pode pensar assim, mas eu não sei o que fazer, eu não sei como abordar meu filho, meu netinho, eu não sei nem como levar esse assunto para os pais. Peça ajuda, vá a um profissional, vá a uma assistência social, vá a uma igreja. Isso não tem a ver com religião, tem a ver com a preservação do seu filho. E olha, como disse o Tiago, as sequelas ficam. Uma infância roubada traz sequelas para a vida adulta. E o que eu acho mais grave, perdoe por me estender, é que aquela criança, ela chama atenção enquanto ela for criança. Quando ela se tornar um adulto igual a esse mais de milhões e bilhões de pessoas, ela se torna uma pessoa comum e aí ela não chamará mais atenção. E isso vai causar outro nível de dano, de carência e outras consequências mais dramáticas. Infelizmente, às vezes a exposição, ela não é só da internet, é do fator econômico. A criança é estimulada desde cedo a fazer caras e bocas em fotos, em selfies. Quem sabe ali vai chamar a atenção de uma publicidade, vai trazer recurso para a família. Ninguém aqui é contra o trabalho, ninguém aqui é contra a prosperidade, mas preste atenção nos sinais. Uma infância roubar. A criança, ela tem pouco tempo na vida para ser criança e ela tem a vida inteira para ser adulta. Uma infância roubada é um prejuízo muito grande. Olha, quero dizer que esse assunto tão delicado, tão difícil de ser discutido e debatido, foi tratado aqui com altíssimo nível. Por isso, eu quero agradecer muito os nossos dois convidados. Primeiro, o Tiago Crossiti, ele que é diretor da ONG Visão Mundial. Tiago, obrigado e parabéns aí pelo belo trabalho da ONG. Obrigado, Kleber, pelo convite. Parabéns, de verdade, por trazer esse tema a uma pauta tão importante. Com certeza. E um obrigado especial também para a nossa colega e nossa pastora Mirtes. Pastora, muito obrigado pela sua participação e por tratar esse assunto de uma forma tão humana. Muito obrigado, viu? Eu que agradeço a oportunidade, foi uma honra. Grande abraço.
Bom, vamos mudar de assunto agora e fazer um giro pelo país com os nossos repórteres, né? Não, um giro daqui a pouco. Antes do giro, nós vamos falar agora do René Silva, aquele empresário suspeito de matar um gari em Belo Horizonte. Essa história também viralizou aí nas redes sociais e ele teve prisão preventiva decretada pelo juiz do caso. Vamos acompanhar na reportagem. Merece. O vídeo mostra o momento em que o empresário René da Silva Nogueira Júnior, acusado de matar o gari Laudemir de Souza Fernandes em uma discussão de trânsito, recebe do juiz a sentença de prisão preventiva. O juiz considerou a personalidade dele como violenta e desequilibrada, após mencionar que o empresário foi à academia depois do crime. Chama atenção, todo esse contexto demonstra a personalidade, a periculosidade social do agente, em razão da gravidade dos crimes imputados, a gravidade concreta dos crimes. E ainda chama atenção que parece que depois ele ainda foi, ao que tudo indica, foi preso na academia, quer dizer, comete um crime desse porte, desse nível e vai treinar numa academia. Mesmo após os advogados destacarem que o acusado é réu primário, possui bons antecedentes e residência fixa, o juiz não acolheu os argumentos, pois, de acordo com ele, há elementos suficientes para manter a prisão, como perseguição ininterrupta da polícia, identificação do veículo e reconhecimento de testemunhas. Ainda em depoimento, René disse ter sido humilhado e constrangido por policiais penais no presídio. Uma situação ontem que foi um pouco constrangedora. Eu até, se quiser, eu tenho o nome da pessoa, que pediu para eu agachar na frente 3 vezes quando eu saí da cela. Tinha algumas agentes juntos que começaram a falar: pô, tu matou o gari porque você fez isso, covarde, não sei o que. Eu falei: cara, primeiro vocês têm que entender que tem uma investigação em curso. René é acusado de matar o gari após reclamar que o caminhão da coleta de lixo estava atrapalhando seu carro de passar pelo caminho. Depois de uma discussão, o empresário desceu do carro e atirou na direção dos garis, atingindo Laudemir. Horas depois, ele foi localizado em uma academia, onde foi preso em flagrante. A arma que René teria usado é de sua esposa, Ana Paula Lamego Balbino Nogueira, delegada da Polícia Civil de Minas Gerais. E agora sim, a gente vai fazer nosso giro pelo país e vamos começar por Santa Catarina. Olha só, um touro escapou de um caminhão e deu muito trabalho para a polícia. Ele teve que, inclusive, ser sacrificado. A polícia atirou nele. Veja os detalhes agora com a Michele Veiga. Pois é, um caso que chamou a atenção em Orleans, cidade aqui do sul de Santa Catarina, bem no pé da serra, cidade fria aqui de Santa Catarina. No local, um homem estava fazendo transportes de animais, dentre eles um touro. Ele estava colocando esse animal em um caminhão adequado para transporte. Quando esse animal ficou nervoso, aí avançou para cima desse homem e acabou se soltando. Tudo isso aconteceu na noite de ontem e chamou muito a atenção. O veículo, estava tentando fazer esse transporte, aí acabou o touro saindo e ali fazendo a confusão toda no meio da cidade. É uma cidade pequena, de poucos habitantes, mas mesmo assim chamou atenção e deu tumulto. Tanto que a polícia acabou sendo chamada no bairro Barro Vermelho para ajudar aí a conter a questão desse animal, que só parou, infelizmente, quando foi alvejado por alguns tiros do policial, porque o animal estava realmente ali, nervoso, enfurecido e indo para cima das pessoas. A gente alerta, sobre essas condições. Infelizmente, o animal teve que ser contido dessa forma, mas não é algo, a se fazer, até porque maus tratos aos animais, sejam eles de pequenos portes, grandes portes, seja qual for, pode dar prisão de 2 a 6 anos para quem comete esse tipo de crime. Aqui em Santa Catarina tem uma, infelizmente, tradição que já foi extinta em alguns pontos, mas ainda a polícia faz bastante contenção, que é a farra do boi, quando soltam animais e tentam aí abatê-los através de pessoas fazendo lançamento de dardos, enfim, uma competição desleal que é crime em Santa Catarina, já foi abolida das tradições, vamos dizer assim, do estado, mas em alguns lugares ainda cometem esse tipo de absurdo. Mas nesse caso não foi farra do boi, não. Foi o boi que ficou nervoso, o touro, melhor dizendo, ficou nervoso, avançou para cima das pessoas e infelizmente foi contido. Ninguém ficou ferido, a não ser, infelizmente, o animal.
Olha só, agosto é o mês, né, da campanha Agosto Azul e Vermelho, que é o mês da saúde vascular. E segundo uma pesquisa, 40% da população brasileira tem algum tipo de problema vascular. Quem vai contar os detalhes para a gente agora é o Alexandre Cardoso. O Agosto Azul e Vermelho se tornou um mês importante para a saúde do brasileiro. Isso porque dados da Sociedade Brasileira de Angiologia e de Cirurgia Vascular mostram que a cada 100 pessoas, 40 devem apresentar alguma doença venosa que causa problema nas pernas ao longo da vida. Das pessoas afetadas pela doença, 45% são mulheres e 30% são homens, e aumentam conforme a faixa etária do paciente. Segundo os especialistas, a obstrução das artérias dos membros inferiores podem causar desde um infarto até a amputação. Por conta disso, a recomendação é fazer consultas preventivas. Varizes são veias que se tornam dilatadas e tortuosas ao longo das pernas, e caso não sejam tratadas adequadamente, o paciente pode apresentar de hiperpigmentação da pele até aparecimento das úlceras venosas ou inflamações das veias. Por outro lado, os chamados vasinhos são assintomáticos, ou seja, não apresentam riscos e são comuns e podem aparecer em pessoas mais jovens. Existem 5 principais sintomas de alerta: cansaço nas pernas e pés, principalmente quando não há uma explicação lógica para isso, formigamento e alterações na sensibilidade em qualquer parte do corpo e quando localizados nos membros inferiores, é um sinal de alerta para problemas circulatórios. Dores intensas nas pernas, inchaços constantes pelo corpo, principalmente nos pés, varizes e vasinhos são os principais indícios de problemas vasculares. Bom, isso aí, essa edição fica por aqui. Eu agradeço demais pela sua companhia. Você que não nos acompanha pela Hits TV, fique com a sua programação local. E você que está na Hits TV, fique com o Consulta ao Doutor. Até mais.